Capítulo 20. Sementes do amor que se espalham. O dia raiou como se uma nova era de esperanças invadisse o coração de Saul, que pouco havia dormido naquela noite, lembrando-se de tudo que escutara e testemunhara. A sua consciência estava se desprendendo da fase de adormecimento em que permitira cair por longos anos, e agora pretendia fazer mais do que vinha realizando em sua vida inútil de se manter com a exploração dos vícios dos demais. Isso porque sua estalagem, apesar de abrigar alguns viajantes mais pobres, tinha como ponto principal a venda de bebidas, funcionando também como ponto de encontro de pessoas desocupadas ou de má vida, onde se colocavam à vontade para planejar condutas imorais ou ilícitas, de onde poderiam retirar algum ganho. Saul nunca se opusera a esse comportamento, que ele conhecia porque pensava não dever se meter em assuntos que não lhe interessavam. Seu negócio era o pagamento, ao final pela bebida consumida. Agora entendia que sua vida não podia ser a mesma, nem seu negócio poderia continuar daquela forma. Naquela madrugada, quando os outros três se levantaram prontos para o trabalho, afanoso do novo dia, encontraram a mesa do café preparada. Saul esperando por eles e as portas da estalagem fechadas, o que não era muito normal. Bom dia, meus irmãos, disse Saul, feliz por poder chamá-los mais uma vez por esse qualificativo, que agora ganhava outro significativo em sua compreensão. Bom dia, Saul, falaram cada um à sua maneira. Mas você se esqueceu de abrir a estalagem por hoje, homem? Perguntou Josué sorrindo. Não é isso não, Josué. Venham, sentem-se comigo para o nosso desjejum e eu vou explicando. Assim que tomaram o lugar, Saul passou a relatar-lhes o quanto havia compreendido acerca das coisas da vida e de seus próprios problemas, o que lhe causou um questionamento muito grande sobre como proceder para com os semelhantes. Por isso, havia deliberado que naquele dia permaneceria fechado para os que viessem buscar bebidas, e só abriria na hora do almoço para os que viessem se alimentar e para os poucos hóspedes que haviam escolhido a sua estalagem como refúgio para dormir. Como Pilatos estivesse na cidade, o seu estabelecimento havia recebido um número maior de peregrinos, o que lhe aumentava o trabalho, mas que não eram aqueles que se dedicavam à bebida o dia inteiro. Os hóspedes, tão logo clareava o dia, iam em direção à cidade para levar adiante os planos de se encontrarem com o governador ou conseguir alguma vantagem de sua estadia em Nazaré. Assim, agora pela manhã, vou cuidar de preparar as coisas que deverão ser oferecidas no horário do almoço, e depois dele gostaria de perguntar-lhes se seria possível irmos a um lugar onde está uma pessoa muito necessitada, que não pode caminhar para vir ao encontro de vocês. Claro, Saul, respondeu Zacarias. Nós estaremos aqui livres para o atendimento que se fizer necessário, e gostaríamos que mais e mais pessoas pudessem receber o reino de Deus no coração. De quem se trata? Algo constrangido com o caso em questão, Saul respondeu que era uma pessoa conhecida, que estava distante da parte urbana da cidade. Algumas pessoas o ajudam com alimento e eu mesmo já estive fazendo alguma coisa para que ele não morresse. Será uma alegria estarmos com esse novo irmão para orarmos juntos, colocando nas mãos de Deus e de Jesus qualquer bênção que lhe possa ser entregue, falou Josué. Via-se nitidamente que Saul se esforçava muito para falar sobre aquele caso, como se estivesse sofrendo para colocar a verdade para fora. No entanto, respeitando sua dificuldade emocional, nenhum dos seus amigos ousou pedir maiores explicações. Todavia, diante da postura generosa dos irmãos, que se predispunham a ir até o local onde se encontrava o enfermo, Saul não teve como se conter e, de maneira muito aberta e sincera, desabou em prantos diante dos três. Era o choro da vergonha de si próprio. Esse homem que vos aceitaram visitar é um leproso, falou ele soluçando. Vocês vão lá assim mesmo?
Ora, Saul, se você nos levar até ele, nós iremos levar-lhe Jesus que, por sinal, jamais deixou de atender leprosos, prostitutas, feridentos, respondeu-lhe Zacarias, emocionado com as lágrimas daquele homem abatido. Eu tenho muita vergonha de mim mesmo agora, meus irmãos. Eu não sabia o quanto estava errando ao fazer certas coisas. Agora que a luz dos seus ensinamentos me trouxeram esse Jesus maravilhoso e amigo, espero que em suas lições exista algo que me conceda o perdão aos meus gestos de mesquinharia e egoísmo, pois não sou digno de qualquer condescendência. Não diga isso, Saul, falou Caleb, intrometendo-se no assunto e falando com o carinho de um avô. Você é um homem bom, que não sabia como fazer a bondade, e estava acostumado com as nossas velhas leis e tradições. Se assim não fosse, seu espírito não teria entendido tantas palavras de Jesus em tão pouco tempo. Sim, Caleb, as suas palavras são generosas e fraternas, mas apesar delas, eu não posso fugir de mim mesmo. Estou expurgando minhas culpas e vergonhas até mesmo para com você, que muitas vezes expulsei daqui sob xingamentos e safanões, lembra-se? Claro, pois eu vim aqui fazer arruaça, atrapalhar seus negócios com minha conversa de bêbado choramingão. Isso é o que eu merecia, falou o velhinho sorridente, para confortar o novo amigo. Não acredito que alguém mereça ser humilhado, ser expulso, ser afastado do mundo, e que quem o faça possa ser justificado. Pode ser considerado um ignorante e por isso merecer menor penalidade, mas se é verdade tudo aquilo que Jesus tem falado, como me parece que o é, meu comportamento jamais esteve à altura da mensagem da bondade que eu pude aprender com vocês. Voltando-se para os outros dois e com o coração muito dolorido, por tudo que já havia dito e pelo que ainda precisava dizer, continuou emocionado. Esse homem tinha saúde e frequentava minha taberna. Às vezes me ajudava e eu dava alimento e moradia para ele. Um belo dia, arrumou suas malas e foi para outra cidade, dizendo que precisava de novas emoções. Procurei dizer-lhe que ficasse por aqui, mas ele não me ouviu. Partiu e fiquei um bom tempo sem receber notícias suas. Passados alguns poucos anos, eis que retorna a Nazaré, e agora vem acompanhado de bela dama com quem havia se casado no período em que estivera longe daqui. Não sei se se casou ou apenas se uniram. Apenas sei que passaram a viver juntos em uma modesta casinha daqui de Nazaré, e me pareciam felizes como todos os que se casam. Ocorre que Cleofas, como é o seu nome, depois de alguns meses se viu doente e impedido de trabalhar por fortes dores no corpo. Sua mulher tentou ajudá-lo, já que parecia gostar muito dele, mas não resistiu quando descobriu com o passar do tempo que se tratava da lepra. Amedrontada, fugiu para encontrar abrigo junto de uma casa que recebia mulheres para encontros libertinos, já que não tinha como ganhar a vida de outra maneira. Antes disso, no entanto, veio até aqui me pedir que ajudasse a Cleofas e a ela própria, o que me recusei a fazer depois de ter me informado de sua história de desgraça e enfermidade. Imaginava que, tendo partilhado da companhia de um pestoso por tanto tempo, a mulher igualmente era um deles, e assim recusei ajudá-los e lhes pedi que esquecessem de minha pessoa. Nova chuva de lágrimas atestava a tempestade que lhe ia n'alma, nas ondas de vergonha e arrependimento por tudo que já havia feito. Recuperando o fôlego e acalmando-se um pouco, Saul prosseguiu. Depois que a mulher se foi, mulher esta que nunca me inspirou confiança e que nunca nos contou a sua vida anterior à união com Cleofas, fui tomado por uma sensação de dor íntima porque me coloquei no lugar dele e me senti com o dever de fazer alguma coisa. Não poderia recebê-lo aqui por causa dos meus interesses materiais, que sempre me escravizaram, como entendo agora. Então falei com pessoas conhecidas, entreguei-lhes valores que possuía em minhas economias e consegui que ele fosse transferido para uma localidade fora de Nazaré, isolado o suficiente para que ficasse sossegado e sozinho. No começo, mandava comida e alguma roupa,
mas nunca tive coragem de chegar perto para conversar com ele. Depois, o tempo foi passando, fui me envolvendo novamente com as coisas que me interessavam e deixei de me preocupar com a sua situação. Eventualmente vinha alguém até aqui pedir ajuda, mas como a minha consciência já se havia desculpado a si mesma em virtude dos poucos gastos que tivera em comprar-lhe a choupana onde foi instalado e das vezes que lhe havia mandado alimento, passei a dizer que não conhecia nenhum Cleofas e que as pessoas deviam ir pedir ajuda na sinagoga. O tempo passou e ninguém mais apareceu para pedir. No entanto, graças a um vizinho que vem à taberna eventualmente, recebo notícias de suas tragédias que escuto como se nada mais tivesse a fazer. A esta altura, os 3 homens que o escutavam se achavam igualmente sensibilizados pelo drama de consciência de Saul, o qual queriam aliviar para que ele se sentisse confortado. Assim, Caleb procurou fazer com que Saul visse os atos generosos que procurou estender ao enfermo, ainda que não tivesse tido a caridade de acolhê-lo e a sua mulher em casa. Veja, Saul, disse Caleb, você até que fez muito por ele. Afinal, a maioria das pessoas que conheço nada teria realizado. E o que é pior, teria enxotado qualquer pessoa que viesse buscar auxílio ou rogar por um leproso. Você não, meu irmão. Seu coração bondoso aceitou ajudar o amigo, gastou seu dinheiro com ele e mandou a comida por um tempo. Isso já é bondade em seu coração. A mesma bondade que me colocou em seu leito pessoal e que estendeu o quarto amigo para Zacarias e Josué. E veja que nós somos pessoas estranhas e desconhecidas em sua vida. Caleb, eis o problema que hoje me fere. Com 3 desconhecidos, eu aprendi a ser generoso e a dar minha cama. No entanto, Cleofas é meu irmão de sangue, meus amigos. Condenei a miséria material meu irmão, filho do mesmo pai e da mesma mãe. Vejam como sou mais miserável do que ele. Foi o que conseguiu dizer antes que o descontrole da emoção o impedisse de falar em uma explosão de dor e amargura, soluços e lágrimas, que nenhum deles ousou interromper, já que ali estava nascendo um novo homem, um homem para a nova era de amor. Zacarias levantou-se e foi buscar um pouco de água para acalmar o amigo no doloroso transe por que estava passando, dando testemunho da própria miséria íntima, comprovando que sua conversão era sincera e autêntica. Sentou-se ao lado do amigo e, ainda que o mesmo estivesse debruçado sobre a rústica mesa de madeira, encobrindo o rosto no meio dos braços, pediu a Josué que elevasse uma oração pedindo pelo amigo. Josué fechou os olhos e falou com sinceridade. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, aqui estamos lavando nossas almas enegrecidas na água límpida de vosso afeto. Como nascer para o vosso reino se não sofrermos com a revelação de nossas mazelas morais? Assim somos todos, Senhor, vítimas de nossas fraquezas, que, defrontados pela generosa oferta do vosso reino, não desejamos entrar nele fantasiados com mentirosas concepções e não desejamos furtar dele qualquer beneplácito que não tenhamos dignidade para receber. O vosso reino, Pai querido, pede novos súditos, mas os que temos encontrado como nós mesmos são apenas degredados do erro, da queda moral e das fraquezas que nos envergonham. Deixai que nos lavemos, purificando nossos espíritos no trabalho de amor, ao semelhante, de perdão das ofensas, de reconstrução de nossas vidas através da reedificação das vidas alheias. Aqui, Jesus, nosso irmão Saul, teve a coragem de abrir seu coração aos estranhos, em quem confiou seus tesouros mais ocultos. Nós também temos nossas vergonhas, bem guardadas, que não tivemos o valor de revelá-las aos desconhecidos, como Saul fez para conosco. Por isso, mestre, é um valoroso irmão que merece mais do que nós mesmos, e assim te rogamos que teu olhar compassivo, que sempre nos olhou, o que somos por dentro com as nossas mentiras, fraquezas e defeitos, sem nos julgar ou condenar, possa voltar-se para Saul neste momento,
em que o batismo da verdade cobra o preço para estabelecer-se em nossas almas. Ajuda ao Senhor, para que se perdoe e para que tenha forças de seguir adiante, corrigindo o mal através do bem que puder fazer. Vibrações radiosas encheram o ambiente pobre da estalagem, e como se o céu tivesse se transferido para aquele lugar, outrora abrigo de bêbados e criaturas viciosas, um leve perfume envolveu-os, sem que qualquer explicação ou origem conhecida pudesse ser encontrada para sua ocorrência. Sabiam, no fundo, que se tratava de uma ação generosa do maravilhoso amor, como ocorria muitas vezes nas proximidades do Mestre em suas pregações. Aproveitando-se do estado de espírito aberto e sincero de Saul, entidades luminosas dele se acercavam para abrir-lhe de vez o coração, a fim de que não deixasse perder a sublime oportunidade da elevação de sua alma. Enquanto isso corria das mãos de Zacarias, uma energia forte e suave ao mesmo tempo emanava sobre a mente e o coração de Saul, que aos poucos ia se sentindo envolvido em uma nova atmosfera distanciada da autopunição, preparada para novas lutas e cheia da convicção de que o novo homem que surgia dar-lhe-ia muitas alegrias e oportunidades para reparar o mal que pertencia ao passado. Sobre a água, medicamentos calmantes e fortificantes que os homens não conhecem ainda nos dias atuais foram despejados para que seu corpo se estruturasse em nova dinâmica e que as células fossem padronizadas por outro caráter energético, graças ao clima de verdadeiro arrependimento que surgira no recôndito do seu espírito. Não se tratava de uma cura física. No entanto, era um procedimento terapêutico para a alma doente, que precisava fechar feridas abertas para que cicatrizadas permitissem ao enfermo do espírito retomar a caminhada sem fraquezas ou desânimos. Depois de alguns minutos de silêncio, Zacarias tocou o ombro de Saul, que se havia acalmado, e ofereceu-lhe a cuia de água que foi ingerida e lhe transmitiu um bem-estar nunca antes sentido. Agora Saul sentia sono e por isso foi encaminhado para descansar, enquanto que os 3 amigos trabalhariam preparando a alimentação, que seria entregue aos que no almoço viessem buscar o que comer. Lá fora, no mundo das misérias materiais e morais, a noite anterior tinha produzido maravilhas tais que uma grande onda de esperança tomou conta de Nazaré. Não se falava de outro assunto. Depois de terem se despedido de Zacarias e Josué, naquela noite inesquecível, a cena se repetia. Pessoas doentes acordavam sadias, paralíticos se levantavam, feridas estavam fechadas, cicatrizadas inexplicavelmente. Desequilibrados haviam recuperado a lucidez e a alegria de viver. Essa notícia percorreu todas as casas e chegou a todos os lugares, ricos ou pobres da cidade. Algumas vezes descrita com veracidade e outras vezes aumentada pela capacidade de fantasiar que as pessoas possuem quando vão contar alguma coisa interessante. A sinagoga e os fariseus não deixaram de ser cientificados. Os asseclas de Pilatos, da mesma maneira, passaram a perceber a ruidosa manifestação do povo nas ruas, que, beneficiado pela generosidade daqueles forasteiros, falava deles com mais reverência do que de qualquer autoridade romana ou judaica. Os sacerdotes e os mais importantes líderes da sinagoga local se interessaram em conhecer os que estavam produzindo tais primores e milagres, pois acreditavam tratar-se de embusteiros e encantadores de mentes despreparadas. Não queriam aprender nada. Somente conhecer de onde vinha aquilo para que pudessem dar um jeito de acabar com aquela fantasia libertadora, graças à qual o reino de Deus estava chegando para os miseráveis, excluindo os mais importantes representantes da raça eleita. Isso era muito para os espíritos mesquinhos e orgulhosos.
serem preteridos e verem o benefício chegar a criaturas feridentas e andrajosas era uma ofensa muito grande que não poderia ficar sem punição. Além disso, falar da chegada do Messias, dizer que o reino de Deus estava chegando, se aproximava da blasfêmia, punível com dolorosas chibatadas em muitos casos. Assim, os fariseus se prepararam para que na noite que se aproximava pudessem presenciar o teor das pregações, disfarçando-se alguns, mandando espiões outros. Tudo isso feito sem qualquer alarde para que não espantassem os pregadores. No entanto, da mesma maneira que os sacerdotes estavam se alvoroçando, o povo sofrido e esquecido por eles em suas dores anônimas, igualmente se movimentava para que na noite seguinte mais e mais pessoas pudessem ouvir a mensagem. Algumas criaturas mais curiosas chegaram a ir até a estalagem no período da tarde, onde sabiam que os dois estavam hospedados. No entanto, o aviso de que ela estaria fechada conforme Saul havia fixado, além de afastar os bêbados, também desestimulou os curiosos, que com razão entendiam ou imaginavam que todos tinham se ausentado, inclusive o próprio dono, já que não era comum que o avarento Saul fechasse seu negócio por qualquer coisa. Naquele dia, depois que o almoço fora servido aos que haviam ido buscar o alimento, os 3 amigos, acompanhados de um Saul já melhorado e mais leve na alma, deixaram a taberna, tomando o rumo da periferia da pequena cidade, do encalço da choupana de Cleofas, onde chegaram depois de uma longa caminhada. A casinha era um pequeno abrigo muito pobre e sem recursos mais amplos do que o de uma tapera. Ninguém estava por perto, e assim Saul foi entrando devagar pelo terreno, levando consigo seus novos amigos. Bateu à porta tosca e escutou um gemido fraco. Quem é? Quem está aí? Sou eu, seu irmão Saul, falou com emoção e ansiedade na voz. Posso entrar? A porta está encostada e a casa é sua, meu irmão, foi o que disse a voz rouquenha. Abriu-se a passagem e os homens penetraram naquele ambiente envolvido pelo mau cheiro de carne apodrecida. A miséria imperava e a esperança parecia ter esquecido aquele lugar. Cleofas, apesar de mais jovem do que Saul, tinha se mantido vivo até aquele dia tão somente devido ao seu vigor físico que se ia consumindo lentamente. Não havia alimento em nenhum lugar. Já fazia 3 dias que ele tinha comido pela última vez, graças à caridade de alguns vizinhos que lhe atiravam coisas pela janela sem se aproximarem dele. Ainda que caminhasse, não tinha ânimo para sair da casinha e expor-se à visão do povo, que fugiria certamente de sua aparência desagradável. Pelos traços que lhe restavam, podia-se entrever a beleza de um rapaz jovem que ia envelhecendo e se acabando graças à ação da enfermidade. Cleofas sentiu-se emocionado e envergonhado por estar naquela situação, vendo o irmão ainda mais acompanhado de tantos outros desconhecidos. Ao mesmo tempo, um sentimento de medo se apossou do enfermo, que, sem entender o motivo da tão inesperada visita, logo falou. Meu irmão, este é meu último refúgio onde me protejo da noite e do olhar de medo das pessoas. Não deverei demorar muito para morrer. Eu sei que você comprou esta casinha para mim e por isso não tenho o direito de lhe pedir mais nada além do que você já me ofereceu. No entanto, só lhe peço que tenha um pouco de paciência e espere que a morte me liberte dessas algemas, pois eu não terei para onde ir se você vender este terreninho para pessoas que vão querer ocupá-lo sem se importarem comigo. Por favor, tenha só um pouco de paciência. Eu rezo todos os dias para que Deus me leve com ele e o liberte de tanta vergonha, meu irmão. Falava com dificuldades o doente. Percebendo o medo do enfermo, acreditando que os visitantes poderiam ser compradores que viessem ver o terreno, o que o deixava aflito com razão, já que essa não lhe seria uma conduta estranha pelos modos através dos quais Saul estava acostumado a agir, antes de se converter. Para Saul,
Essa suspeita lhe apontava para os muitos danos que a sua conduta antiga devia ter causado a muita gente que o temia e dele se afastava para não ser sua vítima. Tentando aclarar as coisas, Zacarias falou amistoso. Não, Cleofas, Saul não vai vender esta casa, muito ao contrário. Trouxe-nos aqui para que o conhecêssemos e conversássemos com você. Puxa vida, então Saul está mais louco ainda do que se quisesse vender esta casinha, falou o doente mais surpreso do que antes. Não, Cleofas, é que Saul hoje é outro homem. Está renovado e arrependido de tudo que deixou de fazer por você. E para que pudesse provar isso, pediu que viéssemos aqui para conhecê-lo e para falarmos de Jesus ao seu coração. Sem ter como se opor, já que nunca recebia visitas, Cleofas aceitou a companhia dos três e buscou maneiras de colocá-los o mais confortável possível. E ali, por longo tempo, Zacarias, Josué, Caleb e o próprio Saul desfiaram seu rosário de esperanças ao coração doce e resignado de Cleofas, que, ao longo da conversação, foi se entregando ao caminho da esperança, como alguém que encontra uma luz no meio da noite. Cleofas bebia as palavras que lhe caíam na alma com a força dos raios da aurora que se projetassem sobre ele. Passou a ter desejo de conhecer aquele homem bondoso que curava os leprosos, e se isso fosse feito para com ele, seguir-lhe-ia os passos por onde andasse. E entre as notícias do novo reino e o conhecimento dos inúmeros milagres que estavam sendo feitos ali mesmo em Nazaré, Cleofas pediu que os emissários do Senhor orassem por ele ali mesmo, a fim de que pudesse melhorar. Desejaria muito abraçar o irmão Saul, sem estar doente de reencontrar sua vida e seguir adiante no aprendizado do bem que agora estava descobrindo graças ao sofrimento. Reconhecia-se devedor da vida. Havia-se conduzido mal em inúmeras ocasiões das quais se envergonhava. Todavia, desejava recuperar-se e lutar para que sua existência pudesse terminar um dia, dando-lhe a sensação da consciência pacificada. E assim, naquele casebre, envolvidos pelo amor dos dois enviados de Jesus, as orações se elevaram aos céus para o benefício de Cleofas, que, encantado com aquela porta luminosa, deixou-se envolver pelo halo de luz e esperança, sentindo-se revigorar inexplicavelmente. A água disponível fora magnetizada por Josué e dividida em duas partes. Uma seria ingerida e a outra seria colocada na forma de compressas sob as piores feridas do seu corpo. Terminado o encontro, Zacarias comunicou que seria necessário cuidar do enfermo naquela noite, trocando os panos molhados até que o dia clareasse. Ele e Josué poderiam fazer isso sem problemas. No entanto, tinham assumido o compromisso de estar em Nazaré, junto dos outros doentes, para a propagação da mensagem de Jesus. Nesse panorama, Caleb lhe disse, para a surpresa de todos: Eu faço questão de ficar aqui. Mas eu sou o irmão que deveria estar ao lado de Cleofas, respondeu Saul, desejando fazer algo por ele por primeira vez na vida com amor sincero. Mas você precisa voltar para a estalagem e acompanhar nossos dois irmãos até o local da reunião da noite. Não se preocupe, Saul, você terá muitas oportunidades de dar testemunho de sua renovação ao mano querido, o que já começou hoje com a sua preocupação em ampará-lo. Eu é que ainda não fiz bem a ninguém. Quero começar aqui hoje, por favor. E havia tanta sinceridade na voz do velhinho que todos aceitaram as suas rogativas. Providenciaram mais água, um pouco de comida nas redondezas compradas por Saul, com suas moedas que agora eram entregues sem dor no coração. E depois das despedidas partiram para a cidade, pois a tarde já caía e era necessário preparar-se para a noite que chegava.